para acabarmos esse nosso encontro, nós temos que finalizar o estudo do artigo 3º da lei do JEC, né? Eu vou pegar ele de novo ali, artigo 3º da lei do JEC. Nós vimos os incisos 1º e 2º ainda agora. O inciso 1º é o critério econômico, o inciso 2º é o critério material, e que faz menção ao 275, inciso 2º do CPC de 73, e o que nós veremos agora é o inciso 3º do artigo 3º da lei do JEC. Ele diz lá, portanto, que é competente o juizado especial cível na ação de despejo para uso próprio. Na lei de locações, os senhores verão, não sei se os senhores veem isso aqui em direitos reais, ou se é em eletiva, não sei bem como é que é a grade na faculdade. Mas no direito imobiliário, na lei de locações, tem vários tipos de ação de despejo. Vários tipos. Ação de despejo por falta de pagamento, por exemplo. Ação de despejo por descumprimento contratual, que pega outros tipos de descumprimento, que não apenas a falta de pagamento. O locatário que não conserva o imóvel, você pode pedir o despejo. E tem uma outra espécie que é essa ação de despejo para uso próprio, ou que se chama de despejo vazio, despejo em branco. Despejo porque você quer usar, porque você é o proprietário. Despejo para uso próprio. Vejam que o legislador não fez menção à competência do juizado para toda e qualquer espécie de ação de despejo. Não. É a ação de despejo para uso próprio. Então aqui prevalece o critério econômico. Na ação de despejo para uso próprio, o valor da causa é o valor do imóvel, né? Porque é a posse daquele imóvel que você quer exercer. O conteúdo econômico aferível é aquele, você vai usufruir a posse de um imóvel. É possível, na verdade, é provável que essa ação de despejo vai ultrapassar 40 salários mínimos, né? E aí, se você interpretar daquela forma que nós vimos agora, parágrafo 3º do artigo 3º, misturando o critério material com o critério econômico, você vai matar esse inciso 3º, né? É mais uma amostra como é que o legislador tinha que trabalhar de modo distinto a competência das causas cíveis de menor complexidade, critério material, com o critério econômico, as pequenas causas, né? Aí eu faço aqui a mesma consideração que eu fiz antes com os senhores. Não era para ter essa confusão, mas na prática você tem a confusão por conta do artigo 3º, parágrafo 3º, e do artigo 39 da lei do JEC. O Tiago pergunta, qual delas se dá o despejo mais rápido e mais certo? Aí é uma análise casuística, não tem como saber isso a priori, né? Em tese, a ação de despejo por falta de pagamento, ela deveria ser mais rápido, por quê? Porque ela é mais fácil de ser provada, né? Na ação de despejo para uso próprio, você tem ali uma discussão da legitimidade, tem que demonstrar que você realmente vai utilizar, vai ser uma causa de uma quebra do contrato, isso dá uma discussão maior. Na ação de despejo por descumprimento contratual, você vai ter que provar, como na hipótese que eu mencionei, o locatário não está conservando o imóvel. Isso traz uma demanda probatória mais elevada. Na ação de despejo por falta de pagamento, isso é mais simples. Olha, excelência, o cara não paga tem 3, 4, 5, 6 meses, eu quero pedir o despejo dele. Mas por que isso depende muito? Porque nós temos ali a possibilidade do locatário purgar a mora. Então ele não vai ser despejado se ele pagar tudo que ele te deve. Então, nesse caso, não tem como te dizer qual que vai ser mais certa de você conseguir, qual que vai ser mais rápida. Depende, bom, a análise da rapidez depende muito da realidade do juízo que você cair. Às vezes você pega uma demanda super complexa no juiz efetivo, em comparação com uma demanda super simples num juiz marcha lenta, e as demandas tramitam em tempo igual, ou até a mais complexa vai mais rápido. Então são vários fatores que dificultam essa resposta. Mas, em tese, a ação de despejo por falta de pagamento deveria ser mais rápida, que é a mais fácil de você provar. E qual que é a mais certa do locador conseguir? Aí não tem como, porque depende muito do que vai conseguir provar, depende muito do que se desenvolve no processo, né, Thiago? Espero que você tenha me entendido. Como eu lhes disse,
seria mais rápido por falta de pagamento. Mas se o cara te pagar, ele permanece na posse do imóvel. Tá? Bom, então, sobre o inciso 3º do artigo 3º, era isso que tínhamos para falar. E aí, para fechar... Para fechar não, quero ver mais duas coisas, tá? Mas são duas coisas simples, rápidas, como esse inciso 4º. Eu falei que eram 2 critérios, né? Então vou escrevinhar para vocês aqui. Critério econômico. Agora meio que para fazer um resumo da aula. Artigo 3º, inciso 1º da lei do JEC. Vai aparecer para vocês aí. Critério econômico. Segundo critério, critério material, que leva em consideração a matéria discutida. Artigo 3º, incisos 2º e 3º da lei do JEC. Ok? E agora nós passaremos a ver o que eu chamo de critério misto, que é esse artigo 3º, inciso 4º da lei do JEC, que é o que nos faltam ver. Percebam que quando o legislador quis misturar os conceitos, os critérios, ele o fez. Então, olha lá. É competente o juizado especial cível para quê? Para as ações possessórias, matérias. Ações possessórias sobre bens imóveis, matéria. Esse é o critério material. Qualquer ação possessória de bens imóveis, não. Ações possessórias de bens imóveis de valor que não ultrapasse 40 salários mínimos. Então, no inciso 4º, você tem que analisar os 2 critérios. Critério material. Qual matéria? Ação possessória de bem imóvel. Critério econômico. Ação possessória de bem imóvel até 40 salários mínimos. Então, percebam que ali o legislador deixou muito claro que quando ele quis juntar os 2 critérios, ele juntou. De modo que o inciso 1º tem que ser apenas critério econômico. O inciso 2º e 3º tem que ser apenas critério material. E o inciso 4º é a análise dos 2 critérios juntos. Só faltou combinar com os russos, né? Só faltou combinar, mais uma vez, e aí já encaminhando para o final da aula, vou repetir porque isso é importante, só faltou combinar com o artigo 3º, parágrafo 3º, e o artigo 39 da lei do JEC, que trazem uma limitação. Na prática é assim que se interpreta. Tá? Eu já vou dar a palavra, perguntar se alguém quer fazer uma pergunta, porque alguém apertou aí, mas muito rapidamente vou fazer só uma menção ao artigo 3º, parágrafo 1º da lei do JEC. Artigo 3º, já vou liberar vocês. Artigo 3º, parágrafo 1º da lei do JEC, que diz assim: compete ao juizado especial promover a execução. Execução, os senhores não viram ainda, né? É lá em processo civil 4. Mas os juizados especiais são competentes para executar, para fazer valer, para transformar em realidade os seus próprios julgados e os títulos executivos que não ultrapassem 40 salários mínimos. Ok? Mas nós não falaremos da execução aqui. A execução é a matéria de processo civil 4. Agora eu indago se alguém tem alguma dúvida, alguém tinha levantado a mão ali, salvo engano, ou não sei se foi sem querer. Se alguém quiser perguntar, esse é o momento. Caso contrário, nós vamos dar por encerrado esse encontro. Ultrapassamos aí alguns minutinhos, mas foi muito mais por conta daquele bate-papo inicial que nós tivemos. Diga aí, Saul. Saul, quer falar algo? Não? Levantou sem querer? Excelente, mestre. Vou baixar sua mão aqui então, que você deve ter esbarrado aí. Então, galera, é isso. Forte abraço a todos aí, tá? Pensem na aula de reposição, como é que os senhores preferem. Na próxima aula a gente define isso melhor. E na próxima aula a gente, definindo, marca já esse encontro, beleza? Obrigado, Edivânia, pelo desejo de melhoras da minha esposa. Obrigado a todos aí pela compreensão. Obrigado a Andressa pelo carinho. Valeu, pessoal. Vou acabar aqui a gravação. A gente se encontra, então, na próxima terça de manhã, beleza?